Oi, o meu nome é Jusilene, eu tenho 17 anos e eu moro com os meus pais e o meu irmão mais velho, em uma cidadezinha bem pequenininha do interior. Uma cidade calma e pacata. Não se ouve nada de novidades por aqui. Eu tenho muitos amigos, tanto na escola quanto no curso de espanhol, e estamos sempre saindo juntos, mas os meus pais ainda não me deixam ir para as baladas à noite. Antes eu ficava chateada por isso, pois todos os meus amigos sempre iam. Por isso eu estava sempre inventando uma desculpa para não ir com eles. Já estava virando piada na escola. Há uns 6 meses atrás, foi anunciado que teria um baile de primavera na nossa cidade. As minhas amigas estavam todas comprando roupas para ir. Eu cheguei a pedir para minha mãe, que logo de cara disse que não, é claro. Mas eu estava disposta a ir de qualquer maneira. No dia, eu peguei a minha mesada, corri para a loja e comprei a roupa. Cheguei em casa e escondi dentro do meu guarda-roupa para minha mãe não ver. Aproveitei para contar para todos os meus amigos que eu iria, e a Solange ainda soltou uma piadinha dizendo que até que enfim a minha mãe tinha liberado a bebezinha para ir para a festa. Aquilo me magoou demais, mas eu deixei para lá. Depois da aula, eu chamei a Silmara para ir para casa. Queria mostrar a roupa que eu tinha comprado. E eu acabei contando para ela que eu iria escondida, pois a minha mãe disse que eu não poderia ir. Ela perguntou se eu queria que a mãe dela conversasse com a minha. Quem sabe ela não liberava para ir. Eu conhecia a minha mãe, ela não me deixaria ir. Eu estava super ansiosa, seria o meu primeiro baile, só precisava ter cuidado com o meu irmão, pois ele não havia comentado se iria ou não. Ele tinha uma namorada, e talvez ele fosse. Era melhor eu perguntar para não correr nenhum risco, né? Então eu fiquei de plantão na sala esperando ele chegar do trabalho. E assim que ele entrou, eu já perguntei se ele iria. Mas como sempre fazia, ele não me respondeu. E aí ele fez uma pergunta por cima. Ele queria saber qual era o motivo da minha curiosidade. Como eu não tive sucesso com ele, eu resolvi perguntar para minha cunhada. Ela sim me deu uma resposta satisfatória. Ela me contou que eles não iriam, pois eles tinham um casamento para ir que era da prima dela. Então eu vibrei de felicidade. Enfim, eu ia poder fazer algo sem sentir tanto medo. Os dias foram passando e este era o assunto da escola, da sorveteria, enfim, de todos os lugares que íamos e eu super feliz, né? Mesmo que fosse escondida. Eu comecei a dormir com a porta do quarto trancada. Assim, a minha mãe não suspeitaria caso ela levantasse na noite do baile. Chegou o tão sonhado dia, eu estava feliz, cantando pela casa. Minha mãe até estranhou tamanha felicidade e perguntou se eu tinha visto algum passarinho verde. Eu respondi que estava tentando me distrair, já que todos iam ao baile, menos eu. Ela fez de conta que nem ouviu. Continuou fazendo o serviço de casa e eu ajudando sem reclamar. Não sei como ela não me questionou sobre isso também, já que todas as vezes eu fazia contrariada. A noite chegou e eu me tranquei no meu quarto. Meu pai resolveu ir conversar comigo. Queria saber o que eu estava fazendo com o quarto trancado. Eu falei do baile e ele me prometeu que no próximo ano eu estaria liberada. Confesso que eu fiquei feliz. E até apareceu um pensamento de arrependimento pelo que eu estava pensando em fazer. Mas já era tarde demais para desistir daquilo. A minha mãe era difícil acordar à noite, pois ela tomava remédios. Já o meu pai levantava 3 vezes. Assim que todos dormiram, eu levantei, me arrumei e saí de ponta de pé e descalça. O único problema era a porta, já que eu não tinha chave e ia precisar deixá-la aberta. Mas não tinha perigo nenhum. Eu cheguei no salão e as minhas amigas fizeram o maior barulho para comemorar o meu primeiro baile. Eu não estava acreditando que tinha dado certo. Eu estava mega feliz. Só precisava rezar para o meu irmão não voltar antes do previsto. Às 4 da manhã, eu resolvi ir embora. Precisava ter cuidado para não encontrar o meu pai pela casa. Foi quando, me aproximando de casa, eu vi algo que me deixou em choque. Eu não podia acreditar que estava vendo aquela cena. Eu entrei em desespero. Tinha umas 6 viaturas de polícia paradas em frente do meu portão. Eu corri em direção a eles, eu precisava saber se meus pais estavam bem, mas tudo que o delegado me falou era que assaltantes estavam lá com os meus pais, e eu comecei a chorar, eu estava em pânico. O delegado perguntou pelo meu irmão, eu falei que ele tinha ido a um casamento com a namorada, eu peguei o celular e já liguei para ele. Eu chorava muito, mal conseguia falar com ele. Ele me pediu para ficar calma que logo ele chegaria. Eu sentei na calçada e fiquei olhando para dentro de casa.
Meia hora depois, o meu irmão chegou. Eu corri em sua direção e comecei a pedir desculpas, mas ele me falou que não era culpa minha. Se eu estivesse dentro de casa na hora que eles entraram, provavelmente essa situação seria muito pior. Meu irmão saiu de perto de mim, ele precisava falar com o delegado. Ele queria saber como estava a situação, mas não era boa. Os bandidos tinham fugido da penitenciária e entraram na primeira casa que eles olharam, pois a polícia já estava atrás deles. Eu me sentia muito culpada por ter deixado a porta aberta. O dia estava amanhecendo e nada dos bandidos se entregarem. Parecia que tinha passado uma eternidade. Eu queria saber como estavam os meus pais, mas os bandidos não atendiam o telefone. O delegado decidiu chamar a ajuda da polícia especializada em negociações. O negociador levou mais de 1 hora para chegar. Era angustiante aquela espera. Com certeza, a pressão da minha mãe tinha sido alterada. Ela estava passando mal. O que me deixava mais tranquila era saber que o meu pai estava lá com ela, e ele era muito tranquilo. Em algumas horas, a cidade toda estava na minha porta. Vários repórteres, ambulância, aguardando para atender meus pais assim que a negociação acabasse e os bandidos fossem presos novamente. As minhas amigas estavam todas me apoiando, mas eu não me sentia muito mal por aquela situação. Era quase 11 da manhã quando meu irmão veio falar comigo. Ele me pediu para ir comer alguma coisa. Não era bom eu ficar tantas horas sem me alimentar. Mas, para falar a verdade, eu não estava com fome. Eu só queria que tudo aquilo terminasse, mas a polícia não tinha conseguido fazer nada ainda. A mãe da Silmara avisou meu irmão que me levaria para casa dela, para eu comer e para eu tentar descansar um pouco. E eu fui, mas contrariada. Chegamos lá, eu tomei um banho e comi um lanchinho que a mãe dela tinha preparado para mim. O cansaço bateu, mas eu queria voltar para minha casa e saber como estavam as coisas. Mas eu acabei adormecendo lá no sofá. Eu dormi umas 3 horas e eu acordei no susto chamando a minha mãe. Eu precisava voltar e saber se já estava tudo resolvido. Jamais imaginei passar por aquela situação. Eu queria muito os meus pais. A última notícia que eu tinha tido era que os bandidos estavam conversando com um negociador e disseram que se entregariam, mas que queriam que as suas famílias estivessem presentes, pois temiam pela vida deles. A mãe de um deles morava a 400 quilômetros da nossa cidade. Eu não queria acreditar que teria que esperar todo aquele tempo para ver os meus pais, mas o sogro do meu irmão conseguiu uma passagem de avião para que ela chegasse mais rápido, pois a situação estava angustiante demais. Depois de 1h30, a mãe do segundo assaltante chegou. Ela pediu perdão para mim e para o meu irmão pelo filho. Eu senti muita pena daquela senhora. Pelo rosto dela, dava para ver que era uma mulher sofrida, que tentava salvar o filho da vida errada que levava. Já tinha se passado quase 12 horas de negociação, quando os bandidos liberaram a minha mãe. Ela estava pálida, passando bastante mal. Ela foi atendida ali mesmo pela equipe de emergência que estava parada na porta de casa. Eu queria muito chegar perto dela, mas os paramédicos acharam melhor eu esperar ela melhorar um pouquinho. Agora só faltava o meu pai, mas um dos bandidos estava bem nervoso. Ele queria um carro para sair de lá, mas o outro pedia que ele se entregasse logo e acabasse com aquilo. A mãe dele implorava que ele saísse e deixasse meu pai sair também. Mas era inútil a súplica daquela mulher. Com muita conversa, os policiais colocaram fim naquela situação. Foi então que eu vi o meu pai e saí correndo na direção dele. Ele parecia estar bem, mas eu percebi que ele tremia bastante. Eu acompanhei ele até a ambulância e quando ele chegou perto e viu a minha mãe, ele caiu no choro e nos abraçou. Eu estava aliviada. Aquele terror havia chegado ao fim. Os bandidos foram presos e os meus pais levados ao hospital. Meu pai logo foi liberado, mas a minha mãe passou o dia e a noite em observação. Nós voltamos para casa, estávamos todos exaustos, precisávamos descansar um pouco. A mãe da minha amiga passava a noite no hospital com a minha mãe, e a minha cunhada ficou para nos ajudar a arrumar aquela bagunça que os ladrões tinham feito lá em casa. Os meus pais nos contaram que eles queriam dinheiro, mas em casa meu pai não tinha, então ele ofereceu para ir ao banco, mas eles se recusaram. E acabou gerando toda aquela situação que tínhamos vivido, mas que, graças a Deus, havia acabado. No outro dia pela manhã, minha mãe teve alta. Assim que ela chegou, eu corri e pedi desculpas. Falei que a culpa era minha, pois eu havia saído sem a permissão deles e tinha deixado a porta aberta. Meu pai me olhou e disse que eu estava de castigo por 1 semana. Já a minha mãe falou que seria por 1 mês. Eu estava aceitando o tempo que fosse, pois eu merecia. Eu estava super arrependida do que tinha feito, mas eu estava aliviada por eles estarem bem.
Eu aprendi que toda ação gera uma consequência e que temos que pensar bem antes de fazer as coisas. O meu irmão saiu em minha defesa. Falou que já estava na hora dos meus pais me liberarem para sair com os meus amigos, pois ele, na minha idade, já tinha sido liberado. A cara da minha mãe não foi das melhores, mas o meu pai concordou. Eu passei aquele dia grudada em minha mãe. Eu tinha sentido tanto medo dos bandidos fazerem algo com ela que agora eu queria de certa forma protegê-la. Ela me abraçou e confessou que também teve muito medo de nunca mais me ver. Viramos manchete do jornal, mas dessa vez com um final feliz. Os nossos amigos até fizeram uma festa para comemorar o trabalho excelente da polícia e o meu pai fez uma entrevista na TV local. E eu aprendi muito sobre obediência e sobre ter paciência também. Duas qualidades muito importantes em nossas vidas. Oi gente, aqui é a Andrade. Nós retomamos os vídeos aqui no canal e agora voltamos vídeos de segunda a sexta-feira, ok? Eu espero vocês aqui amanhã. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!